Antes dos irmãos se sentarem, queria dizer aos irmãos o seguinte: Deus está no trono. Amém? Jesus Cristo está à sua mão direita. E a igreja está sentada com Cristo nos lugares celestiais. Amém? A igreja, eu vou repetir, a igreja está sentada com Cristo nos lugares celestiais. Então quem é que nos pode derrubar dali? Se nós estamos sentados, irmãos, sabem onde é que isso está escrito, não sabem? Capítulo 2 de Efésios 2. Estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Amém. Há um irmão que está com dúvidas. Vamos abrir em Efésios, capítulo 2. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então nós estamos nesta posição elevada, muito elevada. E aí, juntamente com Cristo, ninguém nos pode derrubar. Hajam fraquezas no nosso lado do homem externo, mas nós temos um homem interno. Nós temos um novo homem, que tem uma nova natureza. O homem formado em Cristo, que tem a natureza de Cristo, e a natureza de Cristo é a natureza de um cordeiro, mas também a natureza de um leão. Os irmãos sabem disso, não sabem? Por um lado, Jesus disse: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém. Então este manso e humilde de coração é a natureza do Cordeiro. Glória a Deus. A natureza do Cordeiro. João Batista o identificou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não vou pregar todo o tempo com os irmãos de pé, podem estar descansados. Os irmãos já se vão sentar. É apenas a introdução, que não é isto que eu tenho para pregar, isto é apenas uma introdução. E assim, queria descansar os irmãos que, se nós somos constituídos pela natureza, a nova natureza e o novo homem criado em Cristo Jesus, nós temos, por um lado, a natureza de um cordeiro. Por isso devemos ser humildes, devemos ser pacientes, devemos ser benignos, devemos ser amorosos. Mas Jesus também tem a natureza de leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Isso está lá no Apocalipse, que foi visto o ancião dos 24, que estão lá sentados em 24 tronos. Um deles disse, quando João chorava e pensava que ninguém era capaz de abrir um livro selado, cheio de selos, então ele chorava por não haver ninguém. Mas um dos anciãos falou para ele e disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu para desatar os selos, tomar o livro e desatar os seus selos. Glória a Deus. Agora quero dizer aos irmãos o seguinte: aquele que veio como um cordeiro e morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão e viveu como um leão contra os seus inimigos e contra as hostes espirituais da maldade. Ele não era um cordeiro, ele era um leão que ninguém o venceu. Amém?
E por isso nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Ele. Como um cordeiro nos resgatou, morreu por nós. Com os seus Ele é humilde, com os seus Ele é suave, com os seus Ele é manso, mas com os inimigos Ele é o leão da tribo de Judá. Assim que eu vou dizer aos irmãos, que nós temos essa natureza em nós, o novo homem em nós. Por um lado é humilde, é suave, é benigno, é manso, mas por outro lado, quando os inimigos atacam, se transforma num leão que ninguém pode vencer. Os irmãos não dizem amém? Não foi Jesus que disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Porque é que não prevalece contra ela? Tem várias razões, mais do que uma. Tem muitas razões, mas uma delas é porque a natureza do leão da tribo de Judá está em cada um de nós que nasceu de novo. Tem a natureza do leão da tribo de Judá para não temer e para vencer juntamente com Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é por isso que as tribulações, as provas, as tentações e todas as coisas ao nosso redor que se levantam para nos demolir, para nos esmagar, não vão conseguir, porque a natureza do leão da tribo de Judá se levantará em cada um de nós e iremos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E agora os irmãos podem se sentar. O que eu queria falar nesta noite com os irmãos não é nada disto. Isto foi uma introdução que Deus colocou em meu coração. Mas vamos ler em Atos. Alguns irmãos e algumas pessoas pensam que me esmagaram, ou que estou quebrado e que está lá embaixo. Mas quero vou dizer, posso exteriormente ter alguns pormenores que eu tenho que me defrontar por algum tempo, mas quero dizer aos irmãos que dentro de mim a força e a graça e o poder de Deus estão sustentando tudo. Sustentando tudo. A mão do Senhor é poderosa. Sim, se nos humilharmos debaixo da sua potente mão, eu falei potente mão, então estaremos seguros. Seguros. Glória a Deus. Assim, vamos ler em Atos capítulo 17. E diz assim, aqui, no versículo 26, o seguinte: e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que, digam comigo agora este versículo, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Depois diz, porque nele vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém. O que eu queria falar nesta tarde é os resultados de buscar a Deus. Primeiro, nós podemos ver aqui que foi uma determinação, um propósito de Deus ao criar o ser humano, que o buscassem. Diz, determinou os limites da sua habitação para um objetivo. Buscassem ao Senhor. Se porventura tateando o pudessem achar. E esta palavra tateando, tatear é buscar as apalpadelas. Significa que ou está num lugar escuro, e portanto tem que apalpar para conseguir descobrir alguma coisa, ou é cego dos seus olhos
e, portanto, não vê, e aí fica na mesma condição, tem que tatear, ou então tem os olhos vendados. É verdade, alguém colocou uma venda nos seus olhos e agora tem que tatear porque não tem possibilidade de ver, porque tem os olhos tapados. A Bíblia diz claramente, talvez nós podemos ler em Isaías 59:10. Isaías 59:10, que parece que tem ali algo relacionado com isto. Dizendo assim: apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Então, aqui há uma condição em que o povo de Deus se encontrava, no tempo de Isaías, que nos diz que eles andavam apalpando as paredes, como cegos, que, como os que não têm olhos, andavam às apalpadelas e tropeçavam até ao meio-dia. Significa, então, que eles deviam ter uma venda nos seus olhos, deviam ter os olhos tapados. Porque se ao meio-dia, quando o sol brilha mais, é a luz mais intensa, que tudo se vê mais claro, como é que eles tropeçavam ao meio-dia? Tinham que ter os olhos vendados ou estar cegos. Então significa que nós, como alguém que ainda não consegue descobrir muito bem e tem algumas dificuldades, tateia para encontrar Deus. Mas quero vos dizer uma coisa extraordinária, que aqueles que o buscarem, o acharão. Amém? Aqui está dizendo para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar. Mas quero garantir a cada um, pela palavra do Senhor, que isso é possível achá-lo, encontrá-lo e conhecê-lo. Glória a Deus. De experimentar a sua glória e o seu poder na vida de cada um de nós. É possível. E a igreja pode dizer comigo também, é possível. No entanto, tem que haver uma determinação de busca. Porque como vemos, quem tateia não encontra logo assim. Aquilo não está logo assim tão claro, ou tão objetivo, ou tão à mão. No entanto, poderemos pensar, a que distância é que Deus está para ser conhecido? A que distância é que Deus está para ser conhecido? Deus está no céu, verdade? Deus está no céu. Está ou não está? Está no céu. Mas onde é que fica o céu, então? A que distância é que nós estamos do céu? É uma questão muito interessante. Veja bem alguns versículos que a Bíblia nos fala. O céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificarias vós? Não é? Ou que morada me edificarias vós? Contudo, eu estou com o abatido e contrito de espírito. Espera aí. A ver se eu consigo entender. A que distância é que o céu está? Está à distância de um coração quebrantado. Isto é, do quebrar a crosta dura e insensível do nosso coração. Na medida em que ele quebra, ele encontra o céu. O céu está ali. A que distância é que o céu está, então? Está à distância do quebrar de um coração que impede de viver o céu aqui na terra. Será que eu me fiz compreender? Estou interpretando bem a palavra de Deus? A Bíblia diz que a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Significa que o céu baixa até ao nível e ao lugar onde há um coração quebrantado e contrito. E ali se estabelece o céu na vida daquela pessoa. Glória a Deus.
Portanto, às vezes dizem assim, nós queremos quebrar o céu de bronze. Nós queremos quebrar as barreiras celestiais. É verdade que há barreiras, sim. Mas as barreiras estão à distância de um coração quebrantado. E o céu se manifestará. No momento em que um coração se quebranta diante de Deus, o céu está a essa distância. Ele vem fazer sentir e conhecer, não apenas na terra, mas especialmente dentro do coração dessa pessoa que deixou o seu coração se quebrantar diante de Deus. Glória a Deus. Agora queria que nós voltássemos para segundo livro de Crônicas, capítulo 15. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15. Aqui temos um momento da nação de Israel. Um momento que tinha um rei que era sensível a Deus. Tinha um rei que já tinha alcançado vitórias, porque foi um rei que se deu em buscar a Deus. Mas num determinado momento, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, um profeta de Deus, filho de Obed, e saiu ao encontro do rei Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, digam em voz alta comigo. Outra vez. Amém. Glória a Deus. Porém, se o deixardes, vos deixará. Muito bem. Então aqui temos o profeta de Deus falando para o rei e falando para Judá e Benjamim, que era uma tribo que ficou com Judá, enquanto as outras tribos se separaram. Está falando que Deus está com eles, enquanto eles estiverem com Deus. E aqui a responsabilidade não é de Deus. Verdade? A responsabilidade de Deus estar conosco não é, porque Ele já disse há muito tempo que está conosco. Verdade ou não? Ele já disse, não te deixarei nem te desampararei, eis que estou contigo todos os dias até à consumação dos séculos. Deus disse isso para a nação de Israel, estou convosco, estou convosco. Mas, diz, está connosco enquanto nós estivermos com Ele. O que é que isto quer dizer? Deus é fiel. Cantamos aqui nesta noite que a fidelidade de Deus, não é? A fidelidade de Deus. Deus é inteiramente fiel. Deus nunca muda. Deus nunca muda. Quando Deus diz uma coisa, é verdade o que Ele diz. Só o coração endurecido é que duvida. Lembra-se dos discípulos, quando Jesus disse, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Eles estavam no barco, não tinham pão. E Ele disse, por que é que vocês duvidam? Por que é que vocês estão com dúvidas? Ainda têm o coração endurecido? Não percebem que eu não vos falei do fermento que se põe na massa, mas sim da doutrina, dos ensinos dos fariseus? Era disso que eu estava falando. Então vocês não se lembram quando 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão? Porque é que vocês estão preocupados agora com o pão? Não é? Tinham acabado de alimentar uma multidão de cerca de 5.000 pessoas, ou mais de 5.000 pessoas. Por que é que estão agora preocupados com o que não tinham trazido pão com eles? Então, o que é que Jesus disse? Por que é que os vossos corações estão endurecidos ainda? Por quê? Então a incredulidade, as dúvidas, é que faziam com que o coração ficasse endurecido. Mas, quando o coração fica sensível, nós aceitamos
nós entronizamos dentro de nós o conceito e a certeza da fidelidade de Deus. O conceito e a certeza da fidelidade de Deus. Deus não falha. Deus não muda. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja, diz: Israel teve por muitos dias sem seu verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. No meu entendimento, esta palavra não está relacionada com o tempo presente, objetivamente, mas sim com o tempo passado, no tempo dos juízes, quando não tinha rei, porque aqui não faz menção a rei. Não tinha verdadeiros, não tinha sacerdote que o ensinasse sem lei. Então isso leva-nos ao livro de Juízes, no capítulo 2. Livro de Juízes, no capítulo 2, que diz assim, em determinado lugar: (8 a 11). Capítulo 2, 8 a 11. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnateres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. E foi também congregada toda aquela geração dos seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. E aqui nós podemos descobrir um pouquinho a razão de o desvio, os problemas, as dificuldades muito grandes que a nação a partir daqui começou a ter. Porque outra geração após deles que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Se nós passarmos ao capítulo 3, começamos então a ver o que acontecia. Versículo 7 diz: E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Astarote. E depois diz logo que eles começaram a ficar apertados, muito apertados. E o versículo 9 diz: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador e os libertou. Glória a Deus. Veja bem, eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, esqueceram do Senhor seu Deus e foram servir a outros deuses. Se deixaram apegar sentimentalmente, espiritualmente e afastaram-se de Deus. Mas diz que quando eles estavam apertados, quando Deus permitiu aos seus inimigos apertar, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu acho que nós devemos entender aqui uma coisa, que há momentos difíceis que Deus permite apertar-nos, mas tem um objetivo com isso. Tem um objetivo com isso, que é nos levar a clamar a Deus, a buscar a Deus de coração, para nos tornar pessoas sérias, não levianas, não que andam assim de qualquer maneira, mas que chegam a Deus com o coração contrito, apertado, e que clamam a Deus de verdade. E quando clamam a Deus de verdade, Deus levanta alguém, Deus traz socorro, e nós encontramos e vemos Deus se mover em nosso favor. Glória a Deus. Os apertos não são bons no momento. A disciplina de Deus não é boa no momento. Está escrito na palavra de Deus que ninguém gosta da disciplina, da correção. Mas depois produz um efeito de justiça e paz naqueles que aceitam a correção de Deus. Sim, porque quando Deus deixava os inimigos apertar e eles ficarem em aflição, Deus estava permitindo correção no seu povo. Mas depois que eles clamavam, se humilhavam e buscavam a Deus, Deus enviava socorro, mudança e
livramento para a nação de Israel. No entanto, veja bem, o versículo 9 diz que os livrou. Versículo 12, veja bem o que aconteceu outra vez. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Outra vez, logo a seguir. Versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador. Depois, podemos passar ao capítulo 4, versículo 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E Deus vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã. Versículo 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e Deus levantou um libertador, e Deus deu uma grande vitória. E podíamos ir por aqui. O que é que nós podemos compreender? No livro de Juízes diz duas vezes, uma mais ou menos no meio do livro, e outra no último versículo do livro de Juízes. Juízes 21, ou melhor, Juízes 17, 6, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Aqui então está a raiz do problema. Aqui está o problema. Cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Isto é, um ia para um lado, outro ia para o outro. Um achava que devia ser assim, outro achava que devia ser assado. E cada um andava à sua maneira. Isto é, não tinha ninguém que os governasse. Ninguém tinha que lhe desse a orientação certa e tivesse autoridade sobre a sua vida. Mas é assim que a maior parte das pessoas gosta de andar. Ninguém toque na minha vida, ninguém me diga nada. Todo mundo fica ofendido se alguém lhe chama a atenção. Todo mundo fica resmungado e também ressentido se lhe diz alguma coisa. Essa é a verdade, que ninguém gosta que toque na sua vida. Para que ande à sua maneira. Que ande como entenda andar. Mas esse foi o problema dos altos e baixos, dos problemas e dos apertos que veio à nação de Israel. Se nós chegarmos ao final e se lermos deste versículo em diante que nós acabamos de ler, nós vemos a situação miserável, pior do que os outros povos, que eles caíram. Mas no final do livro, o versículo 25, o último versículo, termina desta maneira. Assim, naqueles dias não havia rei, neste caso não havia autoridade em Israel, ninguém estava debaixo da autoridade de ninguém, e diz, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Certamente, na casa em que todos mandam, ninguém obedece. Já percebeu isso? Na casa onde todos mandam, ninguém obedece. Mas era o que estava a acontecer aqui. Cada um fazia o que queria. Era dono da sua própria vida. Andava à sua maneira. Era dono de si mesmo. No entanto, desgraça após desgraça, corrupção, miséria e a situação aflitiva em que estavam a viver. Mas a Bíblia diz que quando eles se angustiados buscavam ao Senhor. Sim, angustiados buscavam ao Senhor. Então Deus os livrava. Porquê? Já foi aqui dito, Deus é misericordioso. Deus amou aquela nação. Deus foi paciente com aquela nação. Deus foi muito longânimo em suportar os pecados da nação, a sua tendência para a idolatria, que é a coisa pior, é a afronta maior que se pode fazer, é adorar um Deus falso e deixar o Deus verdadeiro. É a coisa pior que pode ser feita para Deus. É como um homem confiar na sua mulher e ela andar sempre atrás de outros. Veja bem a aflição que esse homem deve viver ao longo da sua vida. A vergonha que ele deve viver. A humilhação que ele deve viver. Quando o homem confia na mulher
e ela só anda atrás de outros amores. Assim, é uma nação, um povo ou uma pessoa que, tendo conhecimento do Deus verdadeiro, anda caído, buscando outras coisas e não busca o Deus vivo e verdadeiro. Será que entendemos o que é que está a ser dito? Que Deus nos ajude e abençoe. O profeta deu um incentivo de animação, para o povo de Deus. Deu um incentivo de animação que nós vamos ler, porque acho que é muito importante. É muito importante para todos nós nesta hora, é importante para mim e é importante para a igreja de Deus neste lugar. Este incentivo que o profeta deu para a nação. Capítulo 15 e versículo 7. Mas esforçai-vos. Meus irmãos, nada se alcança sem empenho. Nada se alcança sem esforço. Nada se alcança sem determinação verdadeira do nosso coração. Sim, nada se alcança. Andará tudo na corda bamba, quando deixamos a coisa andar e fluir, andar assim, de qualquer maneira. Como eles deixavam andar lá no tempo do juízo e também neste tempo aqui. Diz, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra, o vosso esforço, o vosso empenho tem uma recompensa. Diga comigo, tem uma recompensa. Glória a Deus. Então, meus irmãos, se nós queremos receber a recompensa, nós precisamos de esforçar-nos e nos empenharmos e não desfalecer. Porque se nós desfalecemos, então a recompensa não vem, a nossa vida se enleia, nossa vida se atrapalha e nós não alcançamos a vitória. Nós temos inimigos por todo lado. Temos inimigos ferozes ao nosso redor. Inimigos que não se veem, mas eles procuram, um deles até ruge como leão. Um deles, o master, o chefe. Ele ruge como leão. Ele não é um leão, mas ele ruge como um leão. Isto é, se ele não é um leão, mas se ele faz uma voz de leão, é porque simplesmente nos quer meter medo. Amém? Os irmãos estão a perceber o que eu estou a dizer? Ele não é um leão. Leão só há um. É o leão da tribo de Judá. Amém? O leão da tribo de Judá, sim. Esse é que é um leão verdadeiro. O outro ruge como um leão. Sabe porquê? Para nos meter medo. E uma das armas que o diabo usa, esse leão que se faz uma voz arrogante, uma voz parece muito poderosa, mas que fugir como um gatinho do pé de Jesus, vai-te, Satanás. E ele foi. Então ele não é um leão. Quando Jesus, o leão verdadeiro, falou para ele e o mandou embora, ele foi como um gatinho embora. Ele faz a voz de leão. Por quê? Porque ele quer nos fazer crer que ele é um leão. E quer nos meter medo com isso. E uma das armas que ele usa é o medo para amarrar a tua e a minha vida. Sim, o medo é uma arma de Satanás. Para amarrar os corações, para nos prender, para nos fazer tremer, para nos fazer fugir quando as coisas apertam. Essa é uma arma que ele usa. Mas, irmãos, vamos deixar que a natureza do leão da tribo de Judá, que não tem medo de nada. O leão anda na selva e não tem medo de nada. Tem lá outras feras, outros predadores, mas o leão não tem medo de nenhum deles. Amém? Não tem medo. Ele está firme, ele está seguro. Ele não se deixa atemorizar por nenhum das outras feras que existem na selva. Ele está firme e confiante. Ele não treme.
E meus irmãos, quero dizer uma coisa. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O espírito de temor não vem de Deus. Temor só para temer a Deus e respeitar o seu nome e honrar o seu nome aqui na terra. Mas não é para ter medo nem dos homens, nem do diabo, nem dos demónios. Deus nos dê fortaleza e nos dê base para nós estarmos seguros, seguros em sua mão, seguros na fé, para não temermos, porque Deus está no controle de tudo e nos deu armas eficazes para nós alcançarmos a vitória. Se nós as usarmos eficazmente, nós temos a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja que acredita nisto e não tem medo, diz amém. Aleluia. Eu quero dizer que a unção de Deus é que despedaça todo o jugo e nos dá um coração de leão para não temermos. Nós precisamos da unção. Nós precisamos da unção do Santo de Israel. A unção do leão da tribo de Judá. Nós precisamos dessa unção no nosso coração, sobre a nossa vida. Para fazer estremecer o inferno. Para quebrar todas as cadeias, todas as prisões da nossa vida. Nós precisamos da unção. A unção que vai despedaçar todo o jugo, todo o domínio, toda a prisão, todas as cadeias que o inimigo tem colocado na nossa vida. É a unção que vai fazer quebrar essas cadeias na nossa vida e nos tornar vencedores, campeões de Deus. Como diz lá no livro do Apocalipse, aos que vencerem, lhe darei. Aos que vencerem, aos que vencerem. 7 vezes está lá dito, aos que vencerem. Há garantias, há recompensas, há maravilhas. E Deus nos deu a garantia para vencermos. Isto é, Deus nos deu as armas para vencer. Deus nos deu os recursos para vencer. Nós tão somente temos que usar as armas que Deus nos deu. Não as nossas. Não as armas carnais. Mas as armas espirituais são poderosas em Deus para desfazer fortalezas e todo o orgulho, toda a altivez, todo o raciocínio, todos os conceitos que se levantarem, cairão pelo poder de Deus, se nós tivermos a hombridade de levar isso cativo em obediência a Cristo. Glória a Deus. Nós temos aqui neste texto uma coisa vital e determinante para nós todos termos vitória. Se alguns ainda não despertaram, eu sei que há irmãos que se despertaram, eu sei que há irmãos que estão buscando pela noite e pela manhã e pela madrugada e até durante o dia. Estão orando a Deus. E esse é o segredo da vitória. Esse é o segredo da vitória. Nós não estamos numa luta de brincadeira. Não estamos numa luta de faz de conta. Nós estamos numa luta séria, real e que tem consequências terríveis se nós não nos empenharmos nesta luta. E a hora, disse o apóstolo Paulo, à igreja primitiva, vejam bem, à igreja primitiva, ele diz, é hora de despertarmos do sono. É hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando aceitámos a fé. Verdade? Naquele tempo estava mais próximo. E olha, Paulo tem ousadia para dizer, porque olhou ao estado da igreja nos seus dias e disse, é hora, é tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima. No sono todo mundo está descontraído, está relaxado, está ali inconsciente, está ali sem se perceber do que é que está a passar. O sono não é bom para a igreja. Enquanto a igreja dorme, o diabo trabalha, porque ele não dorme. Mas com a igreja despertada, o diabo vai ter grandes dificuldades. Amém? É por isso que a Bíblia diz, desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo brilhará, Cristo esclarecerá,
Cristo fará descer luz abundante, luz que vai jorrar sobre a nossa alma, a nossa vida. E nós começamos a ver as coisas com clareza. Nós saímos da confusão. Alguém a dormir tem clareza de pensamento e de coisas que está a dizer, não sei que esteja a sonhar. Não é? Mas quando desperta, Cristo brilha sobre ele. E como é que nós podemos despertar? Despertar para buscar a Deus, conforme a sua palavra. Despertar para buscar a Deus. Foi o que eles fizeram, foi vital para uma reviravolta no estado da nação. E diz aqui, esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Versículo 8 diz assim, ouvindo, pois, Asa, estas palavras, a profecia do profeta, o filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. Sim, primeiro fez uma limpeza das coisas provocatórias a Deus. Meus irmãos, vamos refletir um pouco. Se a nossa vida está com coisas que provocam a condenação divina. Se nós estamos andando mesmo, se nós estamos levando a sério as coisas de Deus, se nós estamos andando no caminho, vamos nos examinar. E agora, ele podia fazer isso, porque aquilo estava colocado no monte, estava colocado num lugar qualquer, era uma estátua, era um Deus, era uma imagem, uma coisa qualquer, e ele chegou lá com a autoridade de rei, e chegou ali, quebrou aquilo, desfez aquilo e acabou. Mas agora, essas coisas estão levantadas no coração dos seres humanos, e agora não há ninguém que possa chegar ali e cortar, e esmagar, e derrubar, e deitar ao chão. Agora tem que ser eu a examinar o meu coração e a ver o que está mal e a derrubar dentro de mim mesmo e a mudar e a limpar a minha vida. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que examinar. Mas se eu tenho que examinar a minha vida, então é certo, é claro que tens de ser tu a examinar a tua vida e a colocar as coisas em ordem e tirar da vida, porque cada um tem consciência de si mesmo. Ninguém sabe o que está no espírito do homem, o que está no coração ou no interior do homem, senão o espírito do homem que nele habita. Ninguém sabe o que está lá. Deus sabe. E a pessoa também sabe, se for honesta consigo mesmo e admitir as coisas erradas na sua vida. Sim, ele pode examinar o seu interior. Eu não posso examinar o interior dos irmãos, nem Deus me dá esse direito a fazer isso. Mas eu posso examinar a minha vida e voltar para Deus, e pedir a ajuda de Deus, e pedir perdão a Deus, e me arrepender diante de Deus, e limpar da minha vida todas as coisas que estavam prejudicando, e não permitindo que a glória de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus estivesse na minha vida. Primeira coisa que ele fez, e eu não preciso dizer mais nada sobre isto, porque todos nós temos inteligência. Foi distribuída uma medida de inteligência para todos nós, e o Espírito Santo está aí para abrir os olhos e dar inteligência a cada um. Está ou não está? O Espírito Santo está aqui ou não está? Está presente para nos dar inteligência. Por isso nós não precisamos estar a esmiuçar tintim por tintim para toda a gente compreender o que é que está sendo dito. Então, primeiro foi uma limpeza, foi uma remodelação, foi realmente um quebrar de coisas que estavam erradas na nação. Depois, vemos que renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Renovou porque estava abandonado. Renovou porque estaria caído. Renovou porque estava desprezado o altar de Deus. E o altar é lugar de adoração. Altar é lugar de buscar a Deus. Altar é o lugar de encontro com Deus. Não estão percebendo o que a Bíblia nos está a dizer? Altar
Altar significa lugar de encontro com Deus. Lugar onde nós vamos ali para nos humilhar, para buscar, para ter um encontro com Deus, para ouvirmos a voz de Deus, para podermos receber de Deus, para podermos renovar a nossa vida espiritual. O altar é o nosso encontro com Deus. Então isso estava desprezado. O que é que Deus está querendo dizer isto connosco? Isto tem a ver com a nossa vida de oração, irmãos. Não é a vida de oração somente na igreja. Porque na igreja nós estamos aqui na terça-feira, 1h30, mais ou menos. Estamos na sexta-feira, mais ou menos, 1h30. Estamos no domingo de manhã, até o meio-dia, das 9, 3 horas. E depois estamos aqui às 6 horas, até 7h30, 7:45. Então, ou 8 horas. Então, se nós só temos o altar levantado durante estes períodos, nós estamos muito mal da nossa vida. Porque deixamos o altar desprezado durante o resto da semana. E aí, se o altar não está levantado e a ser usado e a ser renovado, e a nossa vida de oração em atividade diante de Deus, o que vai acontecer é que a nossa vida está fragilizada. E quando nós vimos aqui, é só para receber e não temos nada para dar. O crente vem à igreja, só dá-me, só para receber. Vem aqui como um miserável, vem aqui como um pobretana, para dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Mas não esquece que Deus está lá na sua casa, está lá no seu quarto, à espera que dobre os joelhos e ore a Deus e o busque de coração. Sim, lá Deus está à sua espera no altar da sua casa. Está ali querendo ajudá-lo, abençoá-lo, a cada dia, a cada momento da sua vida, cada problema que surge na sua vida, cada situação difícil, cada angústia, cada decepção, tem ali o altar de encontro com Deus. E Deus ali o visita e fala consigo e abençoa a sua vida. Isso não deve nos tirar a visão e a necessidade de nos encontrarmos na terça, nos encontrarmos na sexta, nos encontrarmos no domingo de manhã, nos encontrarmos no domingo à tarde. Não, porque nós temos que dar um testemunho público da nossa fé e correr as ruas desta cidade, nos deslocando para aqui, para ter um encontro com Deus aqui, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Então não esqueça que o altar precisa estar renovado. Renovado, olha, Davi, Daniel, eles oravam 3 vezes ao dia. Daniel alimentava-se tanto de Deus no espírito como se alimentava no corpo. Normalmente nós temos 3 refeições diárias, principais. Verdade o que eu estou a dizer? Nosso corpo normalmente tem 3 refeições principais durante o dia. Daniel diz que ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, à hora, ao meio-dia, e depois, ao cair do dia, ele tinha 3 períodos que ele ficava na presença de Deus. Olhe, ele vivia uma vida equilibrada no corpo e na alma. E nós, como é que estamos? Qual é a nossa vida de oração? Qual é a atenção que damos dar ao corpo, e o cuidado com o corpo e o cuidado com a alma? Qual é a nossa situação? Qual é o nosso estado? Nós precisamos de refletir sobre isto. Porque Deus quer dar uma grande vitória nesta igreja. Deus quer abençoar os nossos corações. Deus quer fazer com que o céu encha o coração do crente. E eu já disse a que distância o céu está do coração do crente. Está à distância da película externa do nosso coração. Se ela está endurecida e está impedindo que o céu se manifeste dentro do coração, então é só quebrar essa película diante de Deus, em oração, buscando a Deus de uma forma intensiva. E a glória de Deus e o céu vai entrar e vai se manifestar dentro da nossa vida. O céu não está longe de nós. Deus não está longe de nós. Nós lemos nos primeiros versículos, ainda que não está longe de cada um de nós.
Sim, o céu não está longe, Deus não está longe de cada um de nós. Está ao passo de uma atitude de quebrantamento diante de Deus. Então, meus irmãos, naquele dia, houve um ajuntamento da nação de Israel. E Deus falou para a nação. Deus falou para todos eles. E eles fizeram um propósito. Fizeram um propósito. E esse propósito agradou ao coração de Deus e trouxe alegria e paz e repouso para a vida de todo o povo naquele tempo. Já falamos aqui que Deus é o mesmo. Deus não muda, os seus princípios não mudam. Nós não podemos dizer, hoje isto é com uma perna às costas. Isto hoje é assim, é mais fácil. A vitória está ganha, mas a luta no terreno é igual àquele tempo. Porque se eles tinham Satanás e todos os inimigos naquele tempo, nós hoje o temos também ainda, porque ele ainda não foi amarrado, não foi metido no abismo, ainda não foi condenado e não foi para o lago de fogo eternamente para terminar a sua atividade. Deus ainda permite que ele esteja aí. Deus tem um timing, um tempo para ele, não é? Deus o colocou e o amarrou e o introduziu dentro do tempo. Introduziu. Extraordinário. Não vou falar disso agora. E por isso estabeleceu um tempo para a sua derrota e para o seu trabalho terminar. Ele colocou a trabalhar debaixo do sol. Debaixo do sol há um calendário. E nesse calendário Satanás está metido. E o calendário vai terminar. O calendário de Deus vai terminar com a sua derrota. E isso é coisa admirável que Deus tem feito e está fazendo para dar a vitória à igreja. E a igreja estar nessa vitória juntamente com Cristo. Coisa maravilhosa. Então, nós temos os inimigos aí. Ele está tramando sempre. Ele está procurando fazer tudo. E às vezes faz tudo de repente, como aconteceu com Jó. Tudo de repente. Tudo ao mesmo tempo. E é aí que nós vamos perceber qual é a nossa estrutura. O que é que nós aguentamos. Jó saiu-se bem. Quando coisas caíram sobre ele, todas ao mesmo tempo. Sim. Caiu tudo ao mesmo tempo. Acabava de chegar um mensageiro, chegava o outro. Acabava de chegar o outro, chegava o outro. E chegou tudo ao mesmo tempo. Em cima dele. Mas Jó tomou uma atitude. Que todo o crente tomar a mesma atitude vai ter vitória. E Deus vai mudar a situação. Ele diz que ele adorou a Deus. E deu glória a Deus. E agradeceu a Deus por tudo o que ele tinha recebido. Que nu nasceu. E também nu iria voltar para lá. E ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Com toda a desgraça que lhe aconteceu, ele bendisse o nome do Senhor. E Deus, no tempo certo, virou o seu cativeiro. Glória a Deus. Assim Deus por vezes prova a nossa estrutura. Quando coisas vêm e vêm ao mesmo tempo e surgem numa cadeia que às vezes nós pensamos, mas o que é isto que está a acontecer? Na verdade isso está escrito lá em Pedro. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha tivesse acontecendo. Coisa estranha. Então, não se admire de coisas estranhas que parecem estar acontecendo, mas Deus está provando a nossa estrutura. Deus nos está colocando à prova. O que nós temos é que dobrar os nossos joelhos e buscar a Deus com intensidade para nós podermos perceber o plano de Deus e ver a glória de Deus se manifestar. Diz que, e versículo 14, versículo 13, 12. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Depois, versículo 14 diz, e juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento,
por com todo o seu coração juraram e com toda a sua alma buscaram e vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Quando diz aqui e o acharam, eu penso que o povo que entrou nesse propósito de buscar a Deus não ficou com uma noção que Deus estava muito ausente, muito longe, mas percebeu que Deus estava tão perto e ficou com uma consciência da presença de Deus nas suas vidas tão nítida, que diz, o acharam. Quer dizer, ninguém tinha dúvidas, tinha encontrado Deus. Ninguém tinha dúvidas. Todos estavam conscientes que Deus tinha tornado real, verdadeiro para eles. Isto é uma coisa extraordinária. Irmãos, nós precisamos de o buscar com determinação para chegarmos ao ponto de dizer, ei, espera aí, isto é mesmo real. Isto é mesmo verdadeiro. Eu tenho dentro de mim algo que me dá testemunho que eu encontrei Deus. Deus está aqui. Deus está na minha vida. Eu tenho consciência da presença de Deus, que Deus é real. Quando diz o acharam, não é dizer, tu estás a perceber a vontade de Deus. Não percebo nada. Não entendo nada disto. Não. Mas diz assim, tu estás sentindo a presença de Deus. Diz, estou, tu também, eu estou, e tu também, e o outro também. Eles dizem assim, todos ficaram conscientes que Deus estava com eles, tinham encontrado Deus na sua vida. É isto, meus irmãos, que nós precisamos de experimentar na nossa vida, para ninguém nos vir dizer, conheça Deus, experimenta Deus, tu sabes quem é Deus. Não, todos vamos conhecer, porque o buscamos de coração, e agora nós sabemos quem Deus é, e sabemos que Deus está conosco, nós descobrimos alguma coisa tão grandiosa, não só porque ouvimos falar, mas porque se tornou real e verdadeiro para nós. E isso faz toda a diferença, meus irmãos, faz toda a diferença. E isso só vai conhecer quem buscar a Deus de coração e determinação. Só esses vão conhecer esta realidade. A igreja concorda comigo? Diga amém. Só os que tomarem a sério o que a palavra de Deus está dizendo é que vai conhecer esta realidade e vai ver a manifestação de Deus na sua vida. E nós queremos isso. Eu quero isso, a manifestação de Deus na minha vida, uma consciência inabalável da presença de Deus, do poder de Deus, da fidelidade de Deus, que não me deixe mover nem para a direita nem para a esquerda, que eu possa navegar na segurança da sua vontade. Eu posso navegar na segurança da sua vontade, da sua proteção, porque há uma consciência tão nítida, tão grande em mim, que ninguém me convence que Deus não está presente na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar em pé. Querido Pai, a Tua palavra foi transmitida. E o Teu Espírito está presente aqui para nos ajudar. Tu sabes a atitude que cada um irá tomar. Senhor, nesta hora ajuda cada um, porque nós precisamos de ter determinações no nosso coração, para não vivermos uma vida cristã na corda bamba, na indecisão, na apatia, no deixa andar. Pai, não é por força nem por violência, mas é o Teu Espírito. Agradeço a Tua presença poderosa.
agradeço a tua mão sobre a nossa vida. Ó Senhor, a tua palavra diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha e como fogo que se ateia ao coração. Nós estamos na tua presença, Senhor. Ah, Senhor, no tempo de juízos, Císara, os inimigos se levantaram e houve alguns que ficaram nas determinações do seu coração que nunca determinavam, que nunca tomavam uma atitude. Ficaram enredados nos seus pensamentos, nas suas dúvidas e não tomaram uma atitude e não seguiram após o exército de Israel para batalhar. Senhor Deus, nos ajuda nesta hora. Deus eterno, Deus poderoso, que haja uma convicção do Espírito, porque Ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ó Senhor Deus, que hoje haja uma mudança daqueles que ainda não perceberam que precisam de uma mudança. E haja um reforço de determinação naqueles que já têm uma determinação de te buscar. Um reforço de propósito, Senhor. Queremos, ó Senhor, fazer uma determinação neste dia, porque a tua palavra nos empolga, nos responsabiliza, a tua palavra nos encaminha para uma determinação de coração que é necessária, absolutamente necessária para uma mudança pessoal, na vida pessoal de cada um de nós e na vida coletiva da tua igreja. Obrigado por aqueles que estão andando com o coração quebrantado e buscando a tua face com determinação. Senhor, tu estás te revelando, abençoando e ajudando as suas vidas. Mas ainda há muita indecisão. Senhor, que precisa de uma libertação, de uma tomada de propósito. Trabalha, Senhor, poderosamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. E pela compaixão do seu coração, eu faço um apelo nesta tarde a todas as pessoas que de hoje em diante, e a mesmo aqueles que já fizeram e querem reforçar o seu propósito, de se unirem aqui agora, para nós tomarmos uma intensidade de oração particular, pública, e na nossa vida o nosso altar não vai ficar desprezado. Por isso, todos aqueles que querem fazer esse propósito diante de Deus, deixem o seu lugar e venham aqui na frente. Uma atitude, é um gesto, é uma tomada de posição. E Deus vai estar consigo para o abençoar e o ajudar. Você acredita que Deus falou consigo? Faça isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde é que está a gente determinada? Onde é que está? Onde é que está a gente de propósito? Onde é que está a gente que quer dar as mãos e meter o seu pescoço
debaixo do jugo de Jesus Cristo. Não quer sacrificar a sua carne e não viver à sua maneira, mas sujeitar ao Senhor Jesus Cristo em obediência à sua palavra. Este desafio não é meu, este desafio é de Deus. Fale com o seu coração. Fale consigo mesmo e diga como está. E manifeste o seu propósito diante de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus está ainda convocando mais pessoas para este trabalho, para este propósito. Deus está arregimentando um exército de oração. Deus está apelando, Deus está falando, Deus está colocando propósitos no coração, porque Deus quer dar uma vitória grande ao seu povo. Glória a Deus. Começa a orar, começa a orar, começa a buscar a Deus. Coloca o seu propósito diante de Deus. Coloca o seu propósito diante de Deus e dê glória a Deus. E comece neste dia, na sua determinação, do altar não ficar vazio, o altar ser usado todos os dias, em intercessão, em busca de Deus, em oração uns pelos outros, em oração pela obra de Deus, pela glória de Deus se manifestar aqui neste lugar, não é na terra somente, é aqui neste lugar. Aleluia, aqui nesta igreja, neste lugar mesmo. Jesus maravilhoso, que cumpres a tua palavra, Senhor. Nesta hora, neste momento, todos aqueles que estão aqui neste propósito, recebam uma unção poderosa do Espírito Santo na sua vida. E os laços que os têm prendido sejam quebrados nesta hora pelo poder da unção. O poder da unção que tu estás derramando sobre as suas vidas nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, recebam unção, a unção do Santo que Ele tem prometido, recebam a unção de Deus, o poder de Deus que não pode fazer travar a vossa vida de maneira nenhuma. Aconteça o que acontecer, a vossa vida será vitoriosa, romperão com todos os laços, romperão com todas as barreiras, saltarão muralhas, como diz a palavra de Deus, e nada os impedirão, porque Deus está conosco. Deus da vitória, o Deus da guerra está conosco para alcançarmos a vitória em nome do Senhor Jesus. Nós não temos força em nós mesmos, mas nós temos um que é poderoso para tomar vasos frágeis e os tornar poderosos nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que este propósito, Senhor, seja colocado firme pelo Espírito Santo no coração de cada um. Este propósito seja inabalável. Aleluia. Este propósito seja firme. E que o inimigo, ao batalhar contra ele, não consiga derrubá-lo da vida de cada um dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem ao menos o seu próprio Filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas?
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à mão direita do poder nas alturas e intercede por nós. Aleluia! Aleluia! Quem nos separará do amor de Cristo? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez. Nada nos pode separar do amor de Cristo, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Meus amados irmãos, não só os que estão aqui à frente, eu estou falando para todos, todos. Esta determinação dos que estiveram aqui na frente, agarrem-na, não desistam e permaneçam firmes no altar de Deus, porque aí é o lugar da vitória. É o lugar da bênção, é um lugar que vai romper com todos os laços que o inimigo quer amarrar e prender o seu povo. E mantenham-se firmes, porque ele vai batalhar para os tirar daí, o lugar do altar, para não vos dar tempo, para vos ocupar com muita coisa, para vos distrair com muita coisa. Tenham cuidado com as distrações, com as coisas que ocupam o vosso tempo, para poder dedicar tempo ao Senhor e o buscar em oração. Tenham cuidado com o vosso tempo, porque Ele procura nos entreter com coisas que vão roubar a nossa força espiritual e de retirar-nos o tempo para Deus. Então, tome nota, vigie o seu tempo. Vigie o seu tempo e as coisas que o procuram distrair. Eu estou falando para toda a igreja. Vigie o seu tempo. Vigie as suas distrações, as suas ocupações. Deus abençoe. Os irmãos podem ir para o lugar. Graças a Deus.